Olá, pessoal, e boas-vindas à nossa explicação de hoje. O nosso objetivo aqui é, no mínimo, fascinante. Nós vamos literalmente deslocar o centro da história, sair daquele eixo europeu tradicional que a gente tanto conhece para explorar a afrocentricidade como um paradigma de pensamento totalmente autônomo. Então, preparem-se, porque essa é uma jornada incrível sobre presença, sobre agência e, principalmente, sobre como nós contamos a história da própria humanidade. E o nosso roteiro para hoje é bem direto. 1. O paradigma afrocêntrico. 2. A agência e o Vale do Nilo. 3. As filosofias de Mate e Ubuntu. 4. Afrotecnologias e justiça restaurativa. 5. Governança com palavra e essuso. E para fechar, o ponto 6. O devir negro do mundo. Vamos lá? Ponto 1. O paradigma afrocêntrico. Bom, para a gente realmente compreender o mundo hoje, a gente precisa dar um passo meio corajoso para fora daquela caixinha conceitual eurocêntrica que, convenhamos, já está bem esgotada, não é? A afrocentricidade não é só um contraponto ali, uma reação à Europa. Na verdade, é um paradigma completinho que afirma o povo africano como sujeito e como agente ativo da sua própria história. É muito sobre presença, sobre o direito inegável de reivindicar essa agência. Basicamente, é uma rejeição absoluta daquela marginalidade que foi imposta por tanto tempo por uma dominação conceitual ocidental, sabe? A ideia é colocar as populações africanas de volta no centro das suas próprias realidades e narrativas culturais. E olha, tudo isso é profundamente embasado por acadêmicos fenomenais, gigantes mesmo, que construíram toda essa estrutura teórica. A gente tem, por exemplo, o cientista senegalês Cheikh Anta Diop. Ele foi fundamental, ele usou um rigor científico absurdo para recentralizar a história lá no Vale do Nilo, comprovando as raízes africanas das civilizações antigas. Depois, a gente não pode esquecer do trabalho clássico de Amamazama, que simplesmente solidificou de vez essa visão como uma escola teórica super profunda dentro do que chamamos de africologia. E hoje o legal é que centenas de trabalhos acadêmicos se organizam exatamente em torno dessa agência africana, que virou um núcleo indispensável para a gente interpretar o mundo. E isso nos leva à seção 2, a agência e o Vale do Nilo. Pensem comigo, o que acontece quando a gente para de começar a contar a história mundial a partir da Grécia e de Roma e passa a iniciá-la ali, nas margens do rio Nilo? Muda tudo. Reconhecer os antigos egípcios e núbios como africanos negros, exatamente como Diop bateu na tecla e demonstrou, traz conclusões totalmente novas para a mesa. As civilizações de Kemet e Núbia basicamente deram ao mundo as fundações da astronomia, de uma geometria impecável, do direito e da arquitetura. E na medicina, olha que loucura, muito antes da Idade Média Europeia, documentos tipo Papiro de Adam Smith já descreviam diagnósticos anatômicos super avançados e até tratamentos para o sistema nervoso. É sem dúvida uma base formidável da ciência global. Vamos então para a seção 3, as filosofias de Maat e Ubuntu. Toda essa ciência monumental de que a gente acabou de falar não surgiu do nada, viu? Ela era sustentada por uma base ética muito forte. E aí entra o conceito de Maat, que é o valor original mais antigo vindo lá do Vale do Nilo. Não é só uma ideiazinha abstrata, de jeito nenhum. É um princípio superativo de verdade, harmonia, ordem, equilíbrio e reciprocidade. Para a cosmovisão quêmetica, sem a prática diária de Maat, era fundamentalmente impossível elevar as almas ou criar qualquer tipo de ordem comunitária que funcionasse de verdade para todo mundo. É a verdadeira bússola moral de toda uma civilização. E na prática, no dia a dia, como essa bússola se traduz? É aqui que a gente vê um contraste bem direto de visões de mundo. O modelo social africano, que é guiado pelo conceito de Ubuntu, é maravilhosamente resumido naquela frase famosa, o eu sou porque nós somos. O foco absoluto é a coletividade. O crime, o fracasso ou o sucesso são divididos, a comunidade abraça tudo junto. Por outro lado, se a gente olhar para o padrão de individualismo ocidental comum, ele se baseia muito mais numa competição isolada, sabe? Aquela coisa onde as vitórias e as punições caem puramente no colo do indivíduo de forma solitária. Seguindo em frente, seção 4, Afrotecnologias e justiça restaurativa. A gente costuma achar que filosofias são só ideias soltas no ar, mas elas operam no mundo físico e na regulação das sociedades de um jeito surpreendente. Vejam a arquitetura de Logonibirne, em Camarões. Isso é pura afrotecnologia visual. Nós estamos vendo a aplicação magistral de geometria fractal na construção urbana. Muito, mas muito antes de o Ocidente sequer sonhar em dar o nome de matemática fractal para isso, os engenheiros e arquitetos africanos já construíam cidades inteiras onde esses padrões geométricos se repetem em diferentes escalas.
Isso cria uma eficiência espacial, térmica e de convivência que, no fim das contas, imita o crescimento orgânico da própria natureza. É genial. E a genialidade arquitetônica não para por aí, ela é vasta. Lá no Mali, por exemplo, a grande mesquita de Djiné usa um tipo de adobe que é termorregulador, perfeito para o clima implacável do deserto. Mais ao sul, o Grande Zimbábue exibe muralhas gigantescas de alvenaria a seco. Pessoal, não tem uma gota de argamassa ali. É só a força da gravidade e blocos de pedra cortados com uma perfeição absurda para criar curvas acústicas e um fluxo de ar super eficiente. E em Lalibela, na Etiópia, a gente encontra igrejas monolíticas inteiras. Elas foram esculpidas para baixo, direto na rocha firme, usando uma engenharia reversa e cálculos impecáveis que simplesmente não davam a menor margem para erros. E da mesma forma que eles moldavam a natureza para o benefício de todos, essas sociedades abordavam o comportamento humano usando tecnologias sociais muito precisas. Nas questões de justiça, o modelo africano adota a justiça restaurativa. Funciona assim: se alguém comete um erro, o tribunal da comunidade não quer só isolar, não quer só prender a pessoa. O grande objetivo é entender como a harmonia da vila foi quebrada e promover uma reparação real que reintegra aquele indivíduo. A ideia central é literalmente consertar o tecido social, e isso contrasta gigantescamente com aquele modelo punitivo de olho por olho, muito comum no Ocidente, que foca primariamente em trancar e isolar quem cometeu a infração. Chegamos à seção 5, Governança com Para-Abrere e Isuzu. Só que, claro, restaurar o tecido social requer organização contínua. Então, vamos começar falando sobre a resolução de debates através de um sistema brilhante desenvolvido ao longo de vários séculos, o Palabre. Ele segue etapas fascinantes. O passo 1 é o protocolo do tempo. Sabe aquelas reuniões modernas sempre correndo contra o relógio? No Palabre, isso não existe. As pessoas falam até que, como eles dizem, a palavra se acalme. Não tem pressa nenhuma. E o passo 2 é a busca implacável por um consenso de verdade. Nada de fazer votação para a maioria ganhar e a minoria sair frustrada. A discussão vai continuar até que a comunidade encontre uma solução que mantenha todo o grupo perfeitamente coesivo e de acordo. Outra tecnologia social incrivelmente moderna é o famoso eSuso. Gente, muito antes das teorias financeiras de cooperativismo que a gente estuda hoje em dia, as sociedades africanas criaram esse modelo genial focado inteiramente em confiança mútua e reciprocidade. Basicamente, os membros de um grupo juntam uma quantia de recursos todo mês. E aí, a cada mês, esse valor total é repassado para um integrante diferente poder fazer os seus próprios investimentos. Funciona de forma fenomenal e mostra na prática um arranjo financeiro comunitário perfeito, onde um ajuda a levantar o outro. Mas como é que se preservam regras complexas como as do Isuzu, os acordos do Palabre e séculos de história? Tudo isso sem perder os detalhes. Através da tecnologia da oralidade. Muita gente assume, de forma bem equivocada, que a oralidade é só a falta de escrita. Mas, pelo contrário, é um sistema extremamente rigoroso de armazenamento de dados. Os griots, ou jalis, funcionam como verdadeiras bibliotecas vivas. Eles usam o ritmo, a rima e até instrumentos musicais, tipo a cora, como chaves mnemônicas poderosíssimas. Isso permite acessar séculos de jurisprudência e de história de um povo, garantindo uma precisão impressionante e sem distorções ao longo das gerações. E, finalmente, a seção 6, o devir negro do mundo. Tudo isso nos traz para uma análise crítica super contemporânea e totalmente voltada para o futuro, baseada no pensamento do sociólogo e filósofo Achille Mbembe. Ele traz uma reflexão dialética instigante sobre o lugar da humanidade no capitalismo global de hoje, analisando a fundo as lógicas da colonização. O Mbembe argumenta que o Ocidente criou a ideia do negro lá atrás, originalmente como um corpo de exploração, um vínculo de submissão, mas ele inverte isso de um jeito profundo. Ele diz que afirmar essa identidade hoje se torna uma necessidade política urgente. Mais do que isso, vira um signo luminoso da própria possibilidade de redenção do mundo. É sobre abraçar o outro na sua diferença, para finalmente conseguir curar as feridas globais. E aqui que mora o ponto crucial. O que a gente faz com tudo isso? O aprendizado de todas essas afrotecnologias e do paradigma afrocêntrico não serve apenas para olhar para o passado, de jeito nenhum. Serve para o nosso presente e para o nosso futuro coletivo. Fica a reflexão. Como a adoção real dessa visão de mundo, uma visão pluralista, baseada no Ubuntu, na justiça restaurativa, na busca por consenso, pode nos ajudar a desmantelar aquela lógica subalternizante que, infelizmente, ainda afeta nossas sociedades globais modernas. Essa é uma pergunta monumental, um verdadeiro desafio para a mente repensar nossa própria organização humana. Esperamos muito que todo esse conhecimento continue ressoando por aí. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.